Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um dos homens que eu mais admiro na história da humanidade, Mahatma Gandhi. Já ouviram falar sobre ele? Bom, para quem não conhece muito da história, eu acho que o nome, né, quase todo mundo conhece, mas para quem não conhece muito da parte histórica, então eu vou começar com a parte histórica sobre o Gandhi, tá? Então vamos lá. Pessoal, o Gandhi nasceu na Índia, tá? Mahatma Gandhi, ele é o nome que ele ficou conhecido, mas o nome dele oficial é Mohandas, tá? Mohandas Gandhi. Bom, ele nasceu na Índia, num período em que a Índia era colonizada pela Inglaterra, tá? Isso no final do século XIX. Bom, como a Índia era colonizada pela Inglaterra, então as pessoas que nasciam nesse contexto, elas já aprendiam inglês desde cedo. E como ele era de uma classe média, quando ele fez 18 anos, a família dele acabou enviando ele para Londres para fazer faculdade de direito, tá? Era um sonho dele se tornar advogado. Como já tinha facilidade de falar a língua inglesa, então ele foi. E ele se forma então como advogado na Inglaterra. Né, para isso ele teve que batalhar, porque não era tão simples, uma cultura tão diferente, né, como a indiana, mas ele conseguiu o título de advogado. E aí ele migrou, né, o primeiro trabalho que ele fez foi na África do Sul, tá? Por que na África do Sul? Ele acabou sendo contratado na África do Sul, porque lá também, tá? No final do século XIX, também sofreu o período do imperialismo ou neocolonialismo, ou seja, um período que a África do Sul também estava sendo dominada pela poderosa potência inglesa, tá? Então, o que aconteceu? Assim que o Gandhi chegou, gente, na África do Sul, tá? Ele teve uma surpresa um tanto quanto desagradável, tá? Ele estava, né, simplesmente ele pegou o bonde para ele chegar até o lugar que ele, né, trabalharia como advogado. Ele foi contratado para trabalhar como advogado na África do Sul. Só que quando ele entra no bonde, tá, os seguranças do bonde jogam ele para fora. E ele ficou sem entender. Ele mostrou o título dele de advogado, que ele foi formado pela Inglaterra, só que não quiseram nem escutar ele. Por quê? Nesse período, como a Inglaterra dominava a África do Sul, estava tendo a política do apartheid. Eu não sei se vocês lembram disso, tá? Para quem estudou há muitos anos, tá? Mas a política do apartheid basicamente separava negros e brancos na África do Sul. Porém, o Gandhi não era nem negro como os africanos, nem branco como os ingleses. Ele era moreno como um indiano, tá? Mas, de acordo com os ingleses, eles nem escutaram, não deixaram que o Gandhi pudesse se posicionar. Simplesmente, eles excluíram ele do trem e jogaram. Nem quiseram saber se ele era pobre ou rico, de que país que ele era, né? Qual que era a sua origem, nada disso, qual era a sua classe social. Mas por perceber que a cor de pele dele era mais escura que dos ingleses, ele foi, então, retirado do trem de forma muito agressiva. E aquilo foi o primeiro impacto dele, né, com essa realidade que ele não conhecia tão bem, né? É lógico, ele nasceu na Índia num período que estava sofrendo também a política imperialista inglesa. Porém, a realidade dele como integrante da classe média não era muito essa, tá? E ele foi estudar na poderosa potência inglesa. Ele se forma como um advogado que estava representando a coroa inglesa. Só que quando ele chega lá, ele vai ser a primeira, né? Ele foi a primeira pessoa que sofreu o preconceito dos próprios ingleses. E aquilo chocou profundamente o Gandhi, tá? E aí ele voltou para casa muito assustado e ficou refletindo o que ele tinha que fazer, né? Então, o que é a primeira coisa que ele faz, gente? Ele começa a se juntar com as pessoas, né? Começa a conversar sobre o assunto, tentar entender que realidade que é aquela. E aí, nisso, ele descobre que, além dos sul-africanos estarem numa vida desumana, de tão cruel, né? A política imperialista era cruel, né, gente? Ela escravizava de várias maneiras. Então, além da escravidão em si, da pessoa ter que trabalhar de graça muitas vezes, a pessoa era excluída da sociedade em vários setores, em vários aspectos. Existia separação de pais e filhos, separação de casais, a pessoa às vezes trabalhava de um lado, morava do outro. Bom, né? Todos os níveis da vida das pessoas estavam sendo prejudicados. Então, ele ficou muito assustado. E quando ele percebeu que os indianos que iam para a África do Sul
também sofriam um preconceito gigantesco. Eles, na verdade, trabalhavam como semi-escravos muitas vezes. Eles tinham que andar com um passaporte. E esse passaporte dava essa visão para os ingleses de que eles eram semi-escravos, tá? E o Gandhi não concordou com nada disso, ele ficou horrorizado. Então ele começou a se juntar com as pessoas e conversar, alertar, de acordo com a consciência e o conhecimento dele de advogado. Então ele começa a fazer um trabalho lutando pelos direitos humanos. Só que o que é muito importante, tá? Inclusive, ele começa a promover greves, tá? Manifestações, boicotes, tá? Boicotes de, assim, não concordar com leis que eram desumanas, né? Então ele falou, não podemos concordar com aquilo que é desumano, tá? Então ele começa a trabalhar realmente pelos direitos humanos, não só no papel, não só no seu carimbo ali, né? No seu passaporte de advogado, tá? Mas ele começa a lutar com os direitos humanos, né? Como um ser humano que estava pensando no bem coletivo. Assim sendo, gente, ele promove, então, uma reflexão social sobre o que estava acontecendo na África do Sul. E digo mais, sobre a crueldade da política imperialista, né? Desumana, gente, que aconteceu no mundo todo, em vários países do mundo. Inclusive o Brasil também sofreu política desumana, mas foi de uma outra forma, né? Em algum outro momento vai entrar na escravidão do Brasil, assustadora também. Bom, mas voltando para a questão da África do Sul. O que o Gandhi faz, então? Ele começa, então, a conscientizar, alertar as pessoas sobre o direito delas. E a primeira coisa que ele, junto com o grupo que começa, né, a seguir suas ideias, fazem é não aceitar mais aquele passaporte indiano que colocava eles na condição de semi-escravos. Então, eles não aceitam mais andar com aquele passaporte. O que o Gandhi faz? Ele se junta, faz um protesto e começa a queimar o passaporte indiano, né? Então todos os indianos, que eram centenas, né? Muita gente que estava trabalhando lá nessa condição, eles começam a colocar, eles fazem uma fogueira e começam a queimar. Quando os ingleses ficam sabendo, eles chegam lá e ficam horrorizados. E aí eles começam a bater em todo mundo e leva o Gandhi e todo o grupinho dele preso. Quem continuasse queimando. E o Gandhi continuou queimando e foi preso. É a primeira vez, dentre várias, que ele acaba sendo preso. Observação, gente. Né? Isso causou um espanto nos ingleses, que não estavam acostumados a ver esse enfrentamento, né? E eles olhavam, quem é esse daí? Quem é esse daí, né? Escurinho, que está enfrentando a coroa inglesa, né? As ordens, as regras, os ditos da coroa inglesa, tá? Bom, a partir daí, todos que seguiam ele, né, eram pessoas que realmente estavam interessados em causar reflexões sociais, em promover, né, debates, ideias, mudanças sociais, através do quê? Gritando, né, batendo nos outros? Não, gente, através da conscientização, tá? Então, o que ele fazia? Se juntava para conscientizar as pessoas. E ele deixava uma coisa muito clara. Toda a trajetória deles, tá, era pelo caminho da paz. Ele não aceitava a violência. Então, ele deixava bem claro que a posição dele era contra a violência totalmente. Inclusive, ele falava, se os ingleses baterem na gente, a gente não vai revidar. Se os ingleses vierem usar arma de fogo, a gente não vai revidar. E ele conscientizava as pessoas nesse caminho, tá? Ele não queria utilizar o conhecimento dele, a sabedoria dele, para promover simplesmente mais uma guerra. Não era isso que ele estava querendo, gente. Ele estava lutando pela paz, tá? Ele queria um caminho exatamente oposto, tá? E foi o que ele conseguiu. Porém, gente, é muito importante falar o seguinte, nem todos os seguidores de uma pessoa que é iluminada, né, como ele, como aconteceu com vários aí da história da humanidade, né, o próprio Cristo, Buda e vários outros líderes espirituais aí da história da humanidade, nem todos os seguidores compreendem exatamente aquilo que o seu líder espiritual está tentando mostrar, tá? Então é lógico que no meio do caminho
uma pessoa ou outra que estava ali no grupo dele, que gostava das ideias, acabava tendo atitudes violentas. E aí, quando isso acontecia, o Gandhi ficava muito chateado. Porque ele falava, não, não é isso que eu estou tentando promover, muito pelo contrário, gente. Eu quero promover o caminho da paz, tá? E aí o Gandhi, gente, utilizava todo o seu conhecimento ancestral indiano, toda a sabedoria ancestral indiana para promover mudanças, tá? E um dos caminhos que ele utiliza muito lindo, assim, que muito me inspira como ser humano, era a meditação. Então, nesses momentos de conflitos mais graves, que ele ficava meio sem saber o que fazer, ele sentava e meditava. Tá? E aí ele ficava, gente, dias e dias meditando. E ele falava, né, que se as pessoas continuassem utilizando armas, né, ou atitudes violentas, aquilo estava sendo contra o que o próprio princípio, né, da luta dele estava promovendo, tá? Então, muitas vezes as pessoas paravam, tá? Elas nem concordavam, tá, em ser tão pacíficas, mas por ver o seu líder tão iluminado e tendo uma atitude tão, né, mais iluminada ainda, né, usando o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu tempo para também conscientizar em relação a isso, tá? Ele não queria promover mais sofrimento no mundo, mais briga, mais revolta, ele queria promover a paz. Então, primeira coisa que ele faz junto com os indianos e os sul-africanos, e quem mais quisesse se juntar nesse mutirão, tá? Então, a conscientização. E aos poucos eles criaram um ashram, tá? Então, ashram, gente, é como se fosse uma comunidade alternativa, tá? Que eles construíram, né? Uma ecovila, que a gente chamaria hoje, tá? Eles construíam um lugar que todos moravam. Podia ser negro, podia ser branco, podia ser hinduísta, budista, islâmico, católico, protestante. Não importa, gente, não é isso que importa, né? É isso que muda a nossa essência? Não, né? E era isso que o Gandhi estava mostrando, tá? Então ele ficou lá em torno de 15 a 20 anos na África do Sul. E ele fez um trabalho maravilhoso, gente. Ele promoveu uma conscientização social incrível, inclusive conquistando a admiração de pessoas de vários lugares do mundo, tá? Isso é importante frisar, tá? Muitas coisas que ele fazia, porque alguns jornalistas começavam, né? Até jornalistas ingleses, tá, gente? Até pessoas de outras religiões, né, europeus, desculpa, tá? Até pessoas que vinham da Europa, tá? Que viam a atitude dele, o conhecimento, a sabedoria, a bondade, a doçura e a luz dele, tá? Acabavam, então, simplesmente admirando e aprendendo com ele, tá bom? Bom, depois disso, então, aí construiu o ashram, as pessoas começaram, né, por elas mesmas também lutar pelos direitos humanos, tá? E aí ele resolve, então, ir embora da África do Sul. Importante observação, gente, a atuação do Gandhi inspirou o Nelson Mandela. Olha que coisa linda, tá? O Nelson Mandela, na sua juventude, conheceu a causa do Gandhi e ele se inspirou para a luta dele, tá? E depois se tornou o grande, né, primeiro, tá, presidente negro da história da humanidade. Olha que coisa linda, tá? Bom, mas aí o Gandhi resolve, então, voltar para o seu país de origem, após esses anos, né, essa temporada toda aí na África do Sul. Ele desembarca na Índia durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Só que quando ele desce do avião, gente, ele é aclamado totalmente pelo povo, né? Ele saiu como um desconhecido e ele volta como um herói da pátria, tá, gente? É a coisa mais linda. Inclusive, eu falo, para quem não conhece muito da história dele, vale a pena ler textos, livros, assistir filmes da história dele, porque aquilo realmente inspira, sabe? Bom, continuando. Na Índia, então, quando ele chega lá, ele fala, bom, né, lutei muito ali na África do Sul, só que tá acontecendo algo muito parecido aqui no meu país. Então, a primeira coisa que ele faz, ele começa a viajar pela Índia. E ele tem a consciência, ele passa a ter a consciência de que o que ele conhecia da Índia era muito pouco. Ele conhecia uma parte da Índia de uma realidade privilegiada. Por ele ser de família de classe média, ele tinha esse certo privilégio que a maior parte da população não tinha. E aí ele fica assustado de ver tanta pobreza, tanta miséria, tanta exploração dos ingleses na África. Não, desculpa, na Índia. Assim como na África do Sul. Na Índia, tá? E em vários outros lugares do mundo, tá, gente? E a gente vai conversar num outro vídeo sobre isso, tá?
E o que o Gandhi faz? Novamente, começa a política de conscientização social. Começa a política de promover ajuda às multas, tá? E ele faz algumas passeatas desafiando algumas regras que ele mesmo considerava como regras injustas. Observação, lógico, sempre que ele fazia uma marcha liderando que a população boicotasse uma regra, né, que foi, né, uma lei que foi decretada pelos ingleses, é lógico que, né, os soldados ingleses vinham contra ele. Então ele acabou sendo preso diversas vezes, o Gandhi. Só que ele não contratava ninguém para defender ele, né? Quando o pessoal perguntava quem vai te defender, ele falava eu mesmo. Então, e toda vez que falavam, você quer voltar atrás, né, no julgamento, você quer voltar atrás do que você fez? Ele, não quero voltar atrás. Contra leis injustas, né, nós vamos lutar contra as leis injustas. Porém, vamos lutar de forma pacífica, ele deixava claro, tá? Então, eu posso ser preso? Posso. Mas eu não vou ficar livre concordando com uma lei injusta, tá? Isso não faz parte dos direitos humanos. E de acordo com o que ele estudou lá na Inglaterra, sobre os direitos humanos, aquilo, né, os próprios direitos humanos estavam sendo infringidos, né, as próprias leis inglesas não estavam sendo cumpridas pelos próprios ingleses, olha que contradição, tá? Observação, 2 pontos. Aqui no Brasil a gente fala muito que isso acontece, né? Só no Brasil. Gente, não é. Por favor, meus queridos, eu falo de todo o meu coração como professora de história, pesquisadora constante aí dos governos da história da humanidade. Não é verdade. Corrupção, infelizmente, é inerente ao ser humano, tá? Infelizmente, porque isso dói também o meu coração, mas é uma grande realidade aí na história da humanidade. Bom, continuando. Então, ele constrói toda a política também, novamente, de conscientização social. E aí ele percebe 2 situações que estavam acontecendo de forma muito exploratória, né, com os indianos, que é a seguinte. Primeiro, os indianos, os ingleses, exploravam, né, extraíam sal do mar que pertencia à Índia e vendiam, né, ensacavam e vendiam para os indianos valores absurdos, tá? Então, uma campanha, uma marcha que o Gandhi faz muito interessante, ficou conhecida no mundo todo, é a Marcha do Sal. Então, milhares de pessoas participam da Marcha do Sal, inclusive é muito interessante que nesse dia as pessoas não foram trabalhar. Todos boicotaram seus empregos, não teve ônibus funcionando, não teve nada, tá, gente? Todo mundo foi ali para as ruas, até próximo ao Oceano Índico, e as pessoas fizeram, então elas pegavam peneiras e elas extraíam o sal do mar, coisa mais linda, gente. Jornalistas de vários lugares do mundo fotografaram, a gente pode encontrar, inclusive se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar fotografia desse momento, dessa imagem, tá? E isso noticiou no mundo todo, tá, gente? Em pleno período aí entre guerras, o Gandhi estava lá promovendo uma marcha do sal e a conscientização social contra uma grande, né, uma das maiores potências do mundo, que era a Inglaterra, tá? Tudo que ele fazia, novamente foi preso, com certeza, tá? E tudo isso chegava aos ouvidos da coroa inglesa, tá, gente? Só vou dar mais um exemplo. O Gandhi também, tá, ficou sabendo que os tecidos, também, os ingleses começaram a controlar todos os tecidos, tá? A fabricação de tecidos na Índia e vender roupas, panos, lenços, cortinas, tapetes por valores exorbitantes, tá? Muitas vezes, como tinha muita criação de ovelha, eles pegavam, então, né, todo esse tecido e eles mesmos, né, vendiam para os indianos por valores, né, absurdos. E o que o Gandhi começa a fazer? Ele cria lá suas ovelhinhas, com uma outra observação importante, que eu não falei isso da história dele, mas ele, como nasceu na Índia, de tradição hinduísta, tá, gente? Eu esqueci de falar esse detalhe, é muito importante. A família dele e a realidade social dele era de um povo predominantemente vegetariano, ou seja, Gandhi não se alimentava da carne animal, tá? Então ele criava ovelhas basicamente para pegar, né, fazer tecidos, né, com os pelinhos da ovelha. Desculpa, não tenho certeza se é assim que pronuncia, mas vamos lá. Tá, então ele basicamente criava as ovelhas e fazia tecidos, e ele se juntava com o povo, gente, e ensinava as pessoas. Todos pegavam aqueles aparelhos de tear, tá? E ficavam, enquanto eles se reuniam para discutir ideias do que eles precisavam fazer para conscientização social e qual seria a próxima marcha e como construir os ashrams deles, como ajudar as pessoas que estavam em situação de pobreza, como arrecadar alimentos, etc. Eles faziam várias coisas ao mesmo tempo.
Então, enquanto ele estava nessa reunião, ele estava teando, gente, ele estava costurando roupas, tecidos para os seus colegas indianos, inclusive para ele mesmo. Em um determinado momento, as pessoas param de usar e param de comprar os tecidos, então, ingleses, e eles mesmos começam a usar os tecidos, os panos, as burcas que eles mesmos faziam. E é bem interessante, tá? Eu acho muito legal para quem tiver a oportunidade de assistir o filme, que no começo do filme mostra um Gandhi todo, assim, com aparência intelectual, né? Usando aquelas camisas, né? Os paletós sociais. E ao longo do tempo e da história e da marcha da luta dele, ele foi cada vez mais se desprendendo desse papel social que muitas vezes nós somos obrigados, né, a construir pelo nosso trabalho e pela sociedade, tá? E ele foi realmente cada vez mais entre aspas, se desnudando, ou seja, ele foi tirando aquele excesso de roupas, né? E aquele padrão social imposto pelos ingleses, pelos europeus, e ele foi usando então tecidos aos moldes mais dos indianos, cada vez mais simples, tá? Gente, quando o Gandhi faz isso, a coroa inglesa fica revoltada, tá? E aí, em um determinado momento, tá? Ele vai ser convocado pela coroa inglesa, por todo lá seu ministério, né? Por todos seus assistentes, eles vão convocar o Gandhi. Porque não adiantava, eles prendiam, o Gandhi se defendia. Quando o Gandhi se defendia, falava, não, mas não dá certo. Volta atrás que você vai ser solto, porque os próprios funcionários, sabe? Os próprios soldados, todo mundo gostava do que ele estava falando. Era interessante, né? Fazia sentido o que ele falava. Então as pessoas ficavam encantadas por ele. Resumindo, tá, gente? Assim como eu, sou apaixonada. Bom, o que acontece? Em um determinado momento, as pessoas, eles acabavam soltando o Gandhi, porque tinha tanta manifestação, milhares de pessoas na porta da cadeia gritando o nome dele o dia inteiro, que eles não aguentavam e acabavam soltando o Gandhi novamente, tá? Então, era tão interessante, gente, muito interessante. E às vezes os próprios soldados pagavam o transporte para ele voltar para casa. Bom, continuando. Em um determinado momento, então, a coroa inglesa convoca o Gandhi para uma reunião na Inglaterra. E vocês acham que o Gandhi vai como? Ele não vai todo intelectual, gente, ele vai com seus panos simples, sua roupinha bem simples, aos moldes de um bom indiano, tá? Com todo o seu conhecimento e com sua cultura lá de meditação, né? Com sua cultura ancestral indiana. E participa daquele chá inglês, né? Só que aos moldes indianos. E quando a coroa inglesa propõe ao Gandhi o que ele queria, né? Que ele viu que ele era uma pessoa que o mundo inteiro estava gostando muito. O que ele queria, que acordo que ele podia fazer para ele parar de fazer essas marchas? Ele falou: só tem um acordo, eu só aceito uma proposta. Daí eles perguntam qual é a proposta? A independência da Índia. Gente, isso paralisou a população, né? A população, né? Digo, todos que participaram da reunião, ficou todo mundo assustado. Só que a coroa inglesa, né, eles olham para o Gandhi, tá? De uma forma tão encantada, com a sua luz, com o seu brilho, com a sua sabedoria, né, com o seu conhecimento, com a sua verdade. Ele estava imbuído dessa verdade, gente. Ele estava iluminado pela sua verdade, né? A sua verdade falava por ele mesmo, tá? Eles não tiveram o que fazer, então eles simplesmente deram a independência da Índia, tá? Gente, meus queridos, vale a pena conhecer mais um pouquinho da história desse homem iluminado, que lutou a vida dele toda, tá? Através do seu conhecimento intelectual, através do seu conhecimento espiritual, através da sua humanidade, através da sua sabedoria com a meditação, tá? Através das suas práticas de jejum, que eu esqueci de falar, mas é muito importante. Ao longo de suas meditações, as pessoas estavam lutando, ele não estava entendendo o que ele estava falando, ele ficava dias e dias sem comer, tá? O último jejum dele foi muito longo, tá? Mas, infelizmente, quando ele sai do último jejum, né, quando dentro da própria Índia a população começa a lutar, tá? Por questões religiosas, ele fica chocado, ele fala, agora que a gente conseguiu a independência da Índia, e aí ele novamente entra num jejum profundo. E quando ele fica sabendo que as pessoas pararam de lutar por causa dele, tá? Meses depois, que ele estava muito tempo sem comer, ele faz a sua primeira aparição em público, muito feliz, comemorando que a população se conscientizou e estavam todos em paz. E o que acontece? Um determinado indivíduo que não concordava com todo o brilho do Gandhi, se incomodava com o brilho dele, o que fez? Invade essa marcha e dá um tiro nele. E assim ele acaba morrendo, né? Alguém que lutou
a vida toda pela paz, acaba morrendo de forma muito violenta e muito cruel, tá? Porém, mata-se o homem, mas não nunca a gente vai matar a ideia, gente, o exemplo, tá? O ensinamento. Porque o ensinamento fala por si só, tá? O brilho dele vai estar aqui, gente, eternamente na história da humanidade. O exemplo dele está aqui para ser seguido por todos nós. A luz, a sabedoria, a doçura, a bondade, tá? Então é isso, meus queridos. Espero ter contribuído para a iluminação também aí de vocês, tá? Se vocês puderem, procurem mais da história dele, tá? E uma reverência aí. Namastê, de todo o meu coração, tá? Por alguém que realmente me inspira muito. Muita luz, muito amor a todos. Namastê.